Olá galera, aula de Biologia, professor Chiquinho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é a genética. Já iniciamos a falar de genética com vocês nas nossas aulas presenciais, sendo que hoje nós vamos dar continuidade à genética, principalmente em relação às leis de Mendel. Nós vamos falar aqui hoje sobre a segunda lei de Mendel, também chamada de lei do dihibridismo. Essa lei ela trata de características que se segregam independentemente dentro do genoma dos seres. Nós vamos ter aqui o conceito de segunda lei de Mendel, que diz que as características são expressas de forma independente quando elas estão em cromossomos diferentes. Então essas características elas irão misturarem-se dentro do próprio ser e na hora da produção dos seus gametas elas irão se expressar de forma aleatória. Então nós vamos trabalhar aqui, de acordo com o que nós iniciamos a trabalhar as leis de Mendel, com as ervilhas. Então a gente falou em ervilha amarela e nós falamos em ervilhas verdes. Então eu expressei aqui ervilhas amarelas lisas cruzando com ervilhas verdes rugosas. Então teremos aqui o azão determinando ervilhas amarelas, o azinho determinando ervilhas verdes, o Rzão determinando ervilhas de superfície lisa e o Rzinho determinando ervilhas de superfície rugosa. Então teremos azão, azão como semente amarela, azinho, azinho como semente verde, Rzão, Rzão como semente de ervilha lisa, Rzinho, Rzinho como semente de ervilha rugosa. Então estamos trabalhando duas características, certo? Então temos aqui azão, azão, Rzão, Rzão. O que quer dizer isso? Uma ervilha totalmente pura e dominante para as características cor de ervilha e textura, ou seja, amarela lisa. Nós temos aqui azinho, azinho, Rzinho, Rzinho, como sendo ervilhas totalmente recessivas, tanto para a cor da semente, quanto para a textura dessa semente, sendo elas verde rugosas. Como faremos esse cruzamento? É muito complexo, né? Mas vamos aprender no nosso passo a passo. O que temos aqui? Primeiro passo é a construção do quadrado de Punnett. O que é o quadrado de Punnett? Um diagrama, uma tabela, contendo 5 linhas e 5 colunas. Na primeira linha, vocês irão colocar os gametas de cada ser. Nos outros quadrados, nós iremos preencher com os genótipos dos possíveis filhos desse cruzamento. Como eu faço a questão dos gametas? Muito simples, prestem atenção. Nós vamos utilizar o mesmo indivíduo para produzir os seus gametas. Então eu vou fazer um cruzamento dentro do próprio ser para adquirir dali os gametas produzidos por eles. Como assim? O A com o R. Então eu vou ter para esse primeiro ser, azão, Rzão, um gameta, azão, Rzão, outro gameta, azão, Rzão, terceiro gameta e azão, Rzão, o quarto gameta. Todos eles foram iguais? Foram, porque o indivíduo é duplo dominante, ou seja, ele só tem azão e só tem Rzão. Então, como nós vamos ver aqui, esse ser ele vai apresentar apenas azão e Rzão, que eu coloquei ele ali em cima, é o ser representado pela cor amarela. Da mesma forma, nós vamos proceder para o indivíduo verde rugoso. Azinho, Rzinho, azinho, Rzinho, azinho, Rzinho e azinho, Rzinho. Então eu vou ter aqui nele apenas gametas azinho, Rzinho. Isso só foi possível porque esses seres eles são puros. Vamos lembrar disso. Como é que eu vou chegar aos genótipos? Muito fácil. Nós vamos fazer aqui o encontro desses gametas que estão na linha com os gametas que estão na coluna. E aí eu vou encontrar azão, azinho, Rzão, Rzinho. Depois eu vou o primeiro da linha com o segundo, quer dizer, o primeiro da coluna com o segundo da linha. Então eu vou ter novamente azão, azinho, Rzão, Rzinho, até eu preencher
todos os 16 espaços. Então, quando eu cruzo um indivíduo com duas características, 4 genes, eu vou ter um quadrado de Punnett com 16 possibilidades, tá? Ele preenchido ficaria assim. Todos os indivíduos serão duplo heterozigóticos, Azão, Azinho, Rzão, Rzinho. Então, eu vou ter todos os filhos desse cruzamento duplo heterozigóticos, mas fenotipicamente amarelos lisos, ok? Vamos dar sequência. Então, nós vamos ter como resultado 100% de indivíduos Azão, Azinho, Rzão, Rzinho ou amarelos lisos heterozigóticos, como eu já mencionei aqui. Vamos a um outro exemplo. Mendel realizou também, em seus experimentos, o cruzamento entre ervilhas duplo heterozigóticas, ou seja, Azão, Azinho, Rzão, Rzinho, cruzando com Azão, Azinho, Rzão, Rzinho. Então, o que é que a gente vai obter desse cruzamento entre duas ervilhas amarelas lisas, porém duplamente heterozigóticas? Nós podemos entender que seja como eu tenha pego aquele resultado do primeiro exemplo e coloquei eles para cruzar entre si. Então, lembrando lá da primeira lei, o que Mendel fez com Azão, Azinho e Azão, Azinho, ele retrocruzou. Mesma coisa estamos fazendo aqui. Então, nós vamos obter o quê? Lembrando do nosso passo a passo, aí quem está acompanhando pode dar uma pausa, pega o caderno, constrói o quadrado de Punnett, 5 linhas, 5 colunas, coloca os gametas e desenvolve. Vamos aqui. Então, eu vou ter, para aquela produção, isso aqui já está feito. Azão, Rzão, Azão, Rzinho, Azinho, Rzão e Azinho, Rzinho. Ou seja, eu vou ter aqui os gametas do indivíduo duplo heterozigoto. Então, quando a gente faz aquela combinação, eu vou obter 4 tipos diferentes de gametas. Prestem atenção. O Azão com Rzão, o Azão com Rzinho, o Azinho com Rzão e o Azinho com Rzinho. Como esses indivíduos eram iguais, tanto os gametas da linha quanto os gametas da coluna serão os mesmos. E aí eu vou fazer a combinação, que o resultado vai dar diferente daquele outro exemplo que vimos. Prestem atenção. A primeira combinação de Azão, Rzão com Azão, Rzão, eu vou ter 100% homozigoto dominante, Azão, Azão, Rzão, Rzão. Os outros eu vou encontrando, tá? De forma que, genotipicamente e fenotipicamente, eu vou ter 9 indivíduos amarelas lisas, ou seja, 9 indivíduos apresentam a cor da semente amarela e a textura lisa. Eu vou ter 3 indivíduos apresentando a cor da ervilha amarela e a textura rugosa, que serão Azão, Azão, Rzinho, Rzinho, Azão, Azinho, Rzinho, Rzinho e Azão, Azinho, Rzinho, Rzinho. Eu vou ter 3 apresentando a característica semente verde e textura lisa, que serão esses de azul, Azinho, Azinho, Rzão, Rzão, Azinho, Azinho, Rzão, Rzinho e Azinho, Azinho, Rzão, Rzinho. E vou ter um apenas indivíduo homozigoto recessivo, que será esse de amarelo, que ele será verde rugoso. Então, quando eu tenho o cruzamento de indivíduos duplo heterozigóticos, para qualquer característica, não estou falando apenas das ervilhas, mas se eu tiver duplos heterozigóticos cruzando, eu vou ter sempre a mesma proporção, que é de quê? Amarelas lisas, 9. Amarelas rugosas, 3. Verde lisa, 3. Verde rugosa, 1. Então, como eu estava falando, qualquer indivíduo duplo heterozigoto cruzando com outro duplo heterozigoto, eu vou ter uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, eu vou ter uma proporção sempre a mesma. Tomara que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos recapitular a segunda lei, introduzindo as suas modalidades. Em anexo vai estar uma listazinha de exercício contendo questões, problemas de segunda lei. Obrigado a vocês e até a próxima.